Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, capítulo 6 de Mateus, traz-nos estas sentenças de Jesus, nos pede, nos orienta a juntar tesouros no céu e não tesouros na terra, porque na terra a traça e a ferrugem destrói, os ladrões roubam e assaltam. Então acabamos ficando no vazio espiritual se quisermos juntar tesouros na terra, mas a juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói. Depois Jesus fala do olho, do olhar. O olho é a lâmpada do corpo e pede-nos de termos um olho sadio, né? Porque então nosso corpo ficará verdadeiramente iluminado. Ao contrário, se tivermos um olhar doente, e aqui a gente pode lembrar daquela segunda concupiscência, né? Concupiscência dos olhos, qual fala São João, na primeira carta, sua primeira carta, o olhar doente, o corpo ficará na escuridão, e será grande a escuridão. Esta realidade nos indica, o Senhor nos pede hoje, de vivermos voltados com o olhar para Ele e com o coração nos céus. A realidade da concupiscência, nós sabemos, São João fala que não vem de Deus, que vem do mundo e leva ao pecado. A concupiscência dos olhos é uma realidade que está no mundo, já no primeiro pecado, Adão e Eva, quando Eva foi-lhe proposto pelo diabo comer da árvore da vida, Eva viu que era bom para comer e agradável aos olhos. Ali começa a história do olhar doente, da concupiscência dos olhos. Quando tentada pelo diabo, Eva cede e quebra a aliança de amor com Deus, né? O coração se distancia de Deus pelo desejo e pelo olhar concupiscente, o olhar cobiçoso, porque então Eva começa a voltar-se para si, juntamente com Adão, tirando exatamente os olhos e o coração de Deus. Deus começa a não ser o tesouro do coração, né, de Eva e Adão, porque o olhar se desvia do Senhor. Este perigo, essa tentação, essa concupiscência, essa fraqueza, este mal, este pecado que nos leva, está aí presente também na nossa vida. E hoje o Senhor nos pede a colocar diante do altar o nosso coração e o nosso olhar, para verdadeiramente Ele possa ordená-lo para as coisas celestes, para o próprio Cristo, o Verbo eterno. Este desapego que nós precisamos alcançar das coisas terrenas, das coisas materiais, dos bens. Esta moderação nos sentidos aqui, colocando do olhar, né? A concupiscência do olhar é um desejo, são cobiças, são inquietações, curiosidades que nós temos no nosso olhar, que se dispersa e pode se dispersar em tantas coisas, desde objetos nas vitrines, coisas que nós olhamos cobiçando e aguça a nossa imaginação, nosso desejo, até as coisas triviais na internet, na televisão, nos outdoors, até a pornografia e tantas coisas que o nosso olhar desordenado, porque desordenado no coração pode se voltar e assim nos afastarmos de Deus. Hoje então nós somos convidados a colocar, como eu disse, diante do altar e pedir a graça e a misericórdia de Deus para que saibamos contemplar e desejar as coisas celestes, contemplar o próprio Cristo e mantermos-nos em união com Ele, em estado permanente contato com o Senhor. Uma bela
visão dessa realidade, um belo comentário a esse evangelho, positivamente falando, é o santo que celebramos hoje, São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, que nasceu em 1568, na Itália, morreu com 23 anos de idade, sendo um religioso na Companhia de Jesus, jesuíta. Esse é um jovem proposto como modelo de pureza, de olhar puro, de coração puro, de santidade. Esse jovem que era filho de pais que eram príncipes, né? Tinha dignidade ali, vivia no mundo da realeza. Ele, desde cedo, orientado, educado, instruído pela sua mãe, tinha um coração voltado para o Senhor, voltado para Deus, uma pureza de coração, uma inocência, né? O pai dele, ao contrário da mãe, queria arrastá-lo para as coisas do mundo, fazer dele, né, um grande soldado. Então levava para todos esses lugares em que queria atrair o coração do jovem, desviando ele de Deus. E no entanto, Luís Gonzaga sempre permaneceu com o olhar contemplativo voltado para Jesus, né? Ele é daquelas almas que desde cedo são eleitas e recebe graças especiais para manter-se na inocência, na santidade, na união com Cristo, né? Então ele tinha isto. Então ele, com 9 anos de idade, imagina você, após ler um livro que explicava as contemplações dos mistérios do Rosário, ele resolve se consagrar a Nossa Senhora, e consagrou a sua virgindade à Virgem Maria, a Nossa Senhora, e eu sou dela. Então manteve-se nessa virgindade, nesta pureza. Quando num dos castelos, ele convivendo ali, o pai levou ele a viver isso, aprendeu alguns palavrões que ele nem sabia o significado daquilo, mas começou a falar. Depois que soube, imediatamente ele cortou do seu vocabulário e tinha um horror, né, a palavras torpes que ele tinha aprendido, que ele não queria que nos seus lábios e no seu coração tivessem coisas que manchassem a sua inocência para com Deus e com os outros. Era um menino de grande contemplação, né? Ele tinha o olhar dele voltado para o céu, para Cristo, para contemplar as belezas de Cristo. Tinha aquele enamoramento do coração, né, e voltado para esta realidade. Tinha experiências, né, via de oração, e era um jovem de penitência, que guardava os sentidos, a guarda dos sentidos do olhar, né, do ouvido, dos lábios, e portanto o coração dele era enriquecido com os tesouros da santidade de Deus. Um jovem que viveu tudo isso, viveu a penitência. Por exemplo, por orientação médica, ele precisou fazer uma dieta alimentar. Pois bem, ele aproveitou disso e passou a partir de então a se esforçar mais na penitência, né? Fazendo jejuns, fazendo renúncias, e assim ia crescendo na pureza do coração, purificação do olhar. Então, um jovem faleceu com 23 anos, era estudante de teologia, por isso hoje também é o dia do seminarista, né? Rezamos pelos nossos seminaristas. E ele estudava teologia, mas fazia também caridade, cuidava de doentes. Na época, uma peste assolava aquela região na Itália onde morava, e diz que um dia ele encontrou uma pessoa contagiada com esta peste, colocou nos ombros para levar para o hospital e contraiu então uma doença e predisse a própria morte, né? Uns dias antes, ele morreu nas mãos do Senhor, porque numa pureza grande. Vamos pedir hoje ao Senhor esta graça da santidade, da pureza. Existe um autor, um teólogo, um mestre espiritual chamado Garrigou Lagrange, e ele descreve
uma alma como a de São Luís Gonzaga, possivelmente, uma alma próxima de Deus, uma alma que está num estado de perfeição. Então ele coloca que os perfeitos, os santos, conhecem a Deus de uma maneira quase que experimental, não de uma forma passageira, mas contínua, uma relação com Deus. Às vezes a gente tem essa experiência de Deus, são nos momentos de oração, do ofício divino, da Santa Missa, quando conseguimos, uma proximidade, uma experiência, um diálogo íntimo com o Senhor. Os perfeitos têm essa realidade de forma contínua, quase que experimental. E então sua alma permanece voltada continuamente para Deus. Imagina que essa alma não se perde nas coisas mundanas, nas coisas materiais, por mais que esteja lidando com essas realidades, porque é necessário, claro, mas é um coração onde o tesouro é Deus, a sua vontade, a sua glória buscada constantemente. Então eles não perdem sua presença, a presença de Deus, e guarda essa união atual, constante com Deus. Nós somos chamados a desejar essa realidade, assim o nosso coração estará verdadeiramente enriquecido. Garrigou Lagrange, ele diz que para a gente compreender com facilidade isso, basta contrapor ao estado de uma alma egoísta. A alma egoísta pensa sempre em si mesmo, Ao invés de o coração estar voltado para Deus, pensa em si e refere-se naturalmente tudo a si mesmo. E aí, entretém-se sem cessar consigo mesmo, com as veleidades, com as coisas superficiais, alegrias superficiais, voltado para suas próprias tristezas, ocupando-se consigo mesmo. Sua conversa íntima, por assim dizer, é incessante, mas é vã, e conversa muitas vezes consigo mesmo, ao invés de estar conversando com Deus. É uma conversa, tem conversa íntima, mas é voltada para si, é estéril, por assim dizer. Já o perfeito, diz Garrigou Lagrange, em lugar de pensar em si, pensa constantemente em Deus. Como São Luís Gonzaga, na glória de Deus, na salvação das almas, e para isso faz tudo convergir para esse objetivo, como por instinto. A conversa íntima, claro, não é consigo mesmo, mas com Deus. E por isso, caminha na pureza do olhar, para manter-se na intimidade com Deus, que é só a graça que pode conceder essa intimidade, esse conhecimento. Busca também viver a temperança, a moderação, a pureza. Não fica perdido, extraviando-se nas diversas distrações longe de Deus. Vamos pedir então essa graça para nós, a graça de amarmos a Deus assim com o coração puro. Que o Senhor restitua a inocência do nosso coração. Que por intercessão da Virgem Maria, nós tenhamos a alegria de não nos perder nas veleidades, nas curiosidades, mas termos o nosso coração voltado para o tesouro verdadeiro que é Deus, que é Cristo. Vamos lá com coragem então, fazermos as penitências e as orações, buscar meditar as Sagradas Escrituras, contando com a ajuda de Nossa Senhora e hoje especialmente de São Luís Gonzaga, um jovem que nos é exemplo de pureza, de riqueza de coração, porque voltado continuamente para Deus, para a glória de Deus, para a salvação das almas. Que assim seja. Amém.